O Egito está passando por situações inexplicáveis. O povo cobrando o governo por mais detalhes, mais explicação, e o governo falando: estamos investigando, porém não temos nada ainda como provas para poder falar e mostrar para vocês. E o que está acontecendo? Desde incêndios muito pontuais em sistemas eletrônicos e internet, bancos, empresas multinacionais, pontos turísticos, até mesmo mudanças no clima, como por exemplo uma chuva torrencial em pleno verão. Ah, mas isso acontece em São Paulo, acontece no Brasil. Sim, no Egito não. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Estou abrindo aqui um quadro pedido por vocês, notícias do último mês. Então eu vou fazer um compilado de coisas que aconteceram aqui, que eu julgo que na minha régua de importância, mais importantes e que vocês gostariam de saber. E vou focar mais aqui nessa coisa dos problemas que estamos passando com incêndios e com ataques praticamente, porque até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos com vários pontos da cidade, principalmente estatais, sem acesso ao sistema porque arquivos foram incendiados num incêndio, no mínimo, curioso, para a gente não falar outra coisa. Então a gente vai entender o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente precisa focar aqui é que nós estamos tendo sim um conflito aqui na região do Oriente Médio. Esse conflito estava ali entre, vamos falar aqui de um jeito para não ser gongada, né? Passou ali das pedrinhas para as estrelinhas, falando que vai eliminar os jamais. Só para você que está aí boiando no assunto, todos os líderes do jamais já foram de arrasta para cima, tá? Então agora a discussão no Oriente Médio, a discussão no mundo, nas pessoas que têm um mínimo de consciência humanitária, consciência de ser humano, não é religioso, não é de você pegar um lado, não, é somente de você pensar que são conflitos entre seres humanos. Já que todos os líderes do jamais foram eliminados, por que ainda continua esse tipo de coisa lá? E entre esses países, o que mais tem se pronunciado, coisa que vocês não sabem, é o Egito. O Egito a todo momento ele vai, fala, temos que parar com isso, chega, vamos dar as mãos, nós somos todos irmãos, nós somos todos descendentes dos mesmos profetas. São discursos diplomáticos, claro que não do jeito que eu estou falando aqui para vocês, mas é basicamente isso. Então assim, o mundo não entende o porquê que esse conflito ainda continua. Soraya, você está tomando um lado. Não, é o que eu não estou tomando lado nenhum. Não é lado A ou lado B. Aqui é simplesmente fato, tá? Não sou eu que falo. Pode pesquisar na internet. Tem muitas pessoas que apoiam o que Estrelinha está fazendo, mas a maioria dos seres humanos não apoiam mais. Já ficou uma coisa, no mínimo, estranha para se fazer, entendeu? Dito isso, a gente agora vem para os problemas aqui do Egito. Porque é muita coincidência você ter problemas dentro do sistema meteorológico do Egito. Do sistema meteorológico. Por quê? Chuvas esporádicas de verão acontecem no mundo inteiro. Obviamente você tem, por exemplo, quem é paulista sabe que a gente sai de casa em São Paulo com jaqueta, guarda-chuva, uma blusinha de alcinha, porque vai fazer 4 estações no mesmo dia. E se chover, se a gente sair da garoa, a gente pode escalar por uma chuva torrencial. Rio de Janeiro a mesma coisa e por aí vai. Só que no Egito não é assim, nunca foi assim. Olha, eu vou falar, nem vou para trás, eu vou falar da minha vivência. Eu moro há mais de 20 anos aqui, eu tô aqui no Egito desde 2001. Eu fico no máximo no Brasil quando eu vou 20 dias, então o resto dos meus dias é aqui. Nunca eu vi uma chuva no meio do verão ou no início do verão, não. Aqui tem o período de chuva que eu não me lembro agora se é fevereiro e março, mas é ali, todo ano chove e, gente, não dá nem para chamar de chuva. Nós brasileiros temos que chamar aquilo de chuvisquinho, que não chega nem a ser uma garoa, são pontinhos que caem do céu, entendeu? Mas com o decorrer dos anos, antes dos conflitos, essa chuva ficou mais forte. A mais forte de todas foi uma inundação que nós tivemos em 2020, em março de 2020. Todo vídeo que eu falo sobre esses assuntos, eu cito esta profecia que eu
Fiz, né? Porque tava chovendo e inundou a nossa casa, que a gente teve que trocar todos os móveis, comprar eletrodoméstico, porque a nossa casa ficou com a água no teto, entendeu? E o Egito inteiro, tô falando da minha casa porque eu tava aqui dentro, mas o Egito inteiro. Ficamos 24 horas só aqui na minha região sem energia elétrica, porque eles tiveram que desligar, porque tava tudo embaixo d'água. Então ali eu falei, gente, alguma coisa muito séria vai acontecer. Todo mundo me chamando de doida, e aí veio o que? A pandemia. Ficamos o que seria quarentena em casa, ficamos 2 anos, 3 anos dentro de casa. E ali foi uma coisa para mim, um divisor de águas, porque a partir daquela chuva torrencial no Egito, gente, tem coisas que assim, eu sou muito cética, mas tem coisa que não dá pra gente fechar os olhos dentro do mundo espiritual. O Egito, em todos os idiomas antigos, tá? Nos idiomas antigos, por que eu sei? Porque eu estudo, eu gosto desse tipo de assunto, então eu vou a fundo nisso. Todos os idiomas antigos, idiomas arcaicos, desde lá da Mesopotâmia, não sei o que, até a Babilônia, não sei o que, até não sei o que, da Grécia, todos eles chamavam o Egito de berço da humanidade. Depois foi evoluindo ao decorrer dos anos e chamado de mãe do mundo. Tanto é que aqui no Egito, aqui no mundo árabe, todo mundo chama de o Egito de mãe da humanidade. Porque daqui do Nilo saíram muitos povos, viveram muitos povos, miscigenaram-se muitos povos. E aqui também tem uma parte bíblica muito forte. Nós tivemos o nosso profeta Moisés, nós tivemos o nosso grande Jesus Cristo, que teve refúgio com sua mãe Nossa Senhora, que sim, ela era palestina. Teve refúgio no Egito, eles ficaram, inclusive já prometi há anos para vocês, mas eu vou na igreja onde eles fizeram isso, mas é que eu não tenho ainda estrutura psicológica para ir lá, porque eu sou muito apaixonada por Jesus, sabe? Só de eu falar eu me emociono. Então, gente, aqui é o berço da humanidade. Então o Egito, ele é muito importante, por isso que quando teve essa enchente no Egito, ali foi um marco de coisas que iriam acontecer. Era Deus dando o sinal. E realmente, como eu havia dito, aconteceu. Claro que depois eu fiquei sabendo que vários líderes religiosos disseram a mesma coisa, principalmente no mundo árabe, porque no mundo ocidental, não foi em todos os lugares que noticiaram que estava tendo uma enchente no Egito. Mas para quem ficou sabendo dessa enchente, sabe que ali foi um marco dentro do mundo espiritual. Por quê? Porque as pessoas vendo um lugar que não chove chover. E, inclusive nos noticiários dentro do mundo árabe, dos jornais céticos, os jornais falando, hoje tivemos essa chuva, anunciando os pontos que tinham sido inundados, e todo mundo finalizava sua reportagem falando, gente, que estranho, coincidência ou não, veio a pandemia, entende? Como se fosse um anúncio. Depois disso, nós tivemos alguns probleminhas assim dentro do clima meteorológico do Egito, mas coisas que foram explicadas. Porque teve aquecimento global, tá tendo não sei o que, então faz sentido as coisas que estavam acontecendo, como por exemplo, tempestade de areia, que a gente tem sim tempestade de areia num momento específico aqui do ano. Nós temos a tempestade de areia e estava de novo tendo uma tempestade de areia antecipada, veio antes do horário. Só para você entender, o Egito, muita gente acha que o Egito é quente o ano inteiro. Gente, o Egito, inclusive, vou falar para vocês, o povo egípcio, eu já falei para vocês, eles são muito bem resolvidos como pessoas, como seres humanos, tá? Temos exceções, temos sim, mas eles, por exemplo, aqui o homem egípcio, ele dança, ele se chacoalha, ele não tá nem aí se vão chamar ele do quê, entendeu? Que não faz parte do raciocínio deles aqui. Eles dançam, eles são fervedores, eles fervem mesmo. As mulheres também, elas têm que fazer fazem o que tem que ser feito. Eles são muito bem resolvidos com as situações deles. E isso, engraçado, não sei se tem a ver, mas o clima aqui é muito bem resolvido, sabe? O clima, ele não tem uma crise de identidade. Então aqui verão é verão, inverno é inverno, outono é outono e primavera é primavera. Tanto é que eu falo para vocês, as árvores aqui da frente da minha casa, eu espero o ano inteiro pro mês de maio elas florescerem. E aí em junho elas começam a secar de novo, porque tá entrando o verão. Então a gente aqui tem essas 4 estações muito marcadinhas. Por isso que é estranho quando chove fora de época, entende? Então aqui a gente começa a estranhar. E aí voltando
continuando essa saga do clima, nós tivemos agora recentemente uma chuva que foi do nada. Eu, inclusive, para quem me segue lá no Insta, eu postei nos stories, falei, gente, tá chovendo aqui no Egito hoje. Aí eu até no mesmo story que eu fiz, eu falei, gente, tá, vocês estão achando que é normal e daí que tá chovendo? Mas eu falei, aqui no Egito essa época do ano não chove, não pode chover, porque não chove. É uma coisa que nunca aconteceu. E aí todo mundo começou a postar. E ali a gente descobriu depois, no decorrer do dia, que naquele mesmo dia, aqui na minha região, choveu fraco. Mas em alguns pontos da cidade foi um pouco mais forte, lugares inundaram. Como assim inundou? Porque o Egito não tem boca de lobo. Gente, é boca de lobo que chama aqueles bueiros, sabe, que tem para descer água. O Egito não tem isso, porque é um país que não chove. Quando tem o inverno, a primavera, as chuvinhas, é como eu falei no comecinho, é aqueles pitisquinhos assim, sabe, bem fraquinho. Nada que vá comprometer o nível do mar, o nível do rio, entendeu? Então não tem problema. Isso era antes, só que agora, vamos falar aqui, né, das causas naturais, com os problemas climáticos que estamos vivendo no nosso planeta Terra, porque sim, o ser humano está acabando com o planeta Terra. Vocês pensam que, meu amor, cada vez que dá um papoco lá no leste europeu, aqui no Oriente Médio, você pensa que isso não afeta a sua vida? Afeta economicamente e também no planeta, porque cada pipoco desse, a gente chama de pipoco para não ser gongada na plataforma, cada pipoco desse, todo esse fumaceiro, esse negócio vai para onde? Vai pro gal, vai pro clima, vai ali pro céu, entendeu? Se mistura com as nuvens e vai indo, eu não sei explicar porque eu não sou desse ramo, mas você pode ver que isso daí afeta totalmente o planeta Terra. Principalmente que o planeta Terra é a nossa mãe, né? Então ela também deve ficar triste quando ela vê irmãos dando a rasta para cima em irmãos, não é mesmo? Jogando pipoco para detonar ali com a raça inteira, acabar com a raça, eliminar da face da terra. Então isso é muito sério, acaba com o nosso sistema, né, ecológico, o nosso sistema de vivência da terra, enfim. O que aconteceu agora? No dia dessa chuva, tivemos uma chuva torrencial em Alexandria. Ali não teve explicação, porque claro, aqui no Egito o povo cobra o governo, tá? O pessoal fala, o Egito é ditadura. Gente, o Egito, ele até dependendo do que você vai falar, a gente tem um monte de coisa que a gente não pode falar, não pode fazer, não pode vestir, não pode o quê, mas eu vou te falar, aqui no Egito, por exemplo, a gente não tem uma Andressa Urach, não tem. É impossível existir uma mulher como essa, entendeu? Que faz esse tipo de conteúdo com o pai, com o filho. Não existe isso. Até eu que moro aqui há mais de 20 anos, quando eu vi essa notícia, que foi inclusive uma de vocês que manda esses bizarrices pra mim, pra eu ficar informada, que eu peço pra vocês mandar no Insta pra mim, eu falei, gente, que isso? Porque eu conheci ela quando ela teve aquele problema nas pernas, e a última vez que eu tinha visto ela era evangélica. Aí eu me surpreendi que ela tem língua de cobra e faz conteúdo. Gente, isso não acontece aqui no Egito. Então, se isso aqui é o jeito que eles fazem, tá dando certo. Não temos violência, não temos assaltos, não temos nada disso, entendeu? Claro, acontece alguma coisa pontual, acontece, mas nem é noticiado, porque é tão pontual, assim, é tão de vez em nunca, você entende? Então tá dando certo aqui para eles. E o povo cobra. Por que aconteceu incêndio lá na estação de Ramses, na central de Ramses? O Egito, o governo se pronuncia pelos veículos de comunicação, através dos âncoras poderosos das emissoras egípcias, e fala, não temos nenhuma explicação plausível que possamos provar o que aconteceu. Até agora estamos na teoria da conspiração. E a chuva? O que está acontecendo com o nosso país? Esses incêndios e chuva. Porque aí o que acontece? Obviamente, o governo, para acalmar a população, fala que é devido ao calor, algum problema elétrico, alguma coisa. Só que
são coisas inexplicáveis, porque são em pontos que às vezes os negócios elétricos ali tá tudo renovado, prédio novo, ou que foi feito a vistoria, ou como por exemplo agora na central de Ramsés, que é um prédio importantíssimo para fornecimento de internet, para dados de empresas estatais. Esse lugar ele é revisado toda hora, eles olham toda a parte elétrica, o encanamento, porque não pode não funcionar. E aí de repente, puf, pega fogo. E aí o Egito pontualmente em pontos específicos ficou sem internet. E aí chegamos a Alexandria de novo, uma baita de uma chuva, o nível do mar levantou horrores e eles estão achando que vai acontecer com Alexandria de novo, igual aconteceu lá na época dos faraós. Aconteceu 2 vezes que Alexandria foi submersa. Só que até o momento, o que está sendo dito, várias teorias da conspiração, que isso não foi climático, não é uma reação climática natural, que isso não seria para acontecer agora. Esse tipo de chuva, isso é coisa que é provocada. Como é que é? Nuvens que são bombardeadas por alguma coisa, algum sistema que ainda não se sabe, ou de causa natural, ou de causa humana, mas essas nuvens elas foram obrigadas a chover. E aí, dentro dessa chuva, também aconteceram coisas que até agora não conseguem explicar dentro do mar. Lá nas profundezas do oceano de Alexandria, aconteceu tipo um tsunami mínimo, pequeno, que fez o nível do mar levantar. Aí isso eu não sei explicar, quem é, pelo amor de Deus, quem é dessa área, acho que é biologia, não sei, sabe explicar isso daí direitinho, porque gente, não consigo explicar, eu tô falando aqui do jeito que dá pra entender. Acontece um treco lá, tipo um redemoinho assim, ó, um negócio que roda, e aí com não sei o que, com a umidade do oceano, isso sobe pro céu, as nuvens, acontece lá uma não sei o que climática, e aí as nuvens derrubam essa água que subiu dos oceanos de novo, que evaporou lá, aí volta, tipo assim, o oceano joga para as nuvens e as nuvens jogam de volta. Só que quando as nuvens jogam de volta, o oceano reage, dá um negócio lá e aí a catástrofe está feita. E o que aconteceu? Alexandria foi quase derrubada, porque o nível do mar subiu, foi dentro, invadiu a orla, foi nos prédios e inundou tudo, entendeu? Graças a Deus, Deus conseguiu puxar o mar de volta e não tiveram graças a Deus, ninguém que foi para o plano superior, não tiveram muitas perdas, mas obviamente lojas, centrais de comunicação, centrais de televisão, tudo isso foi afetado, porque Alexandria ela é basicamente as coisas mais importantes da cidade, elas ficam ali perto do mar. Então, com a inundação, só o comércio, já nem preciso falar para você o quão foi prejudicado, sem contar turismo. Alexandria é super turística e muitas excursões foram canceladas para lá por causa não tinha como você entrar na cidade. Então todas essas coisas aqui, eles aqui no Egito, como no Brasil, né? No Brasil a gente tem muito pessoal que fala da lei da conspiração, aí explica tudo isso que está acontecendo, tem vários canais no YouTube que falam sobre isso. Aqui no Egito não seria diferente, somos seres humanos, todo mundo junto e misturado no planeta Terra, somos todos iguais, independente da forma, do tamanho, da cor, do cabelo, da pulseira, todo mundo tem o sangue de cor que vermelha, não é mesmo? Todos nós nos alimentamos, defecamos, choramos, sorrimos, não é mesmo? Então somos seres humanos. Então assim como tem o pessoal do YouTube mundial, né? Mas eu vejo alguns do Brasil que falam sobre teorias da conspiração, o Egito também tem, o mundo árabe também tem. E aqui entra a coisa que eles estão falando, que nós estamos tendo alguns ataques pontuais que estão sendo cibernéticos. Nós estamos tendo esse probleminha aí cibernético e eles acham que é devido ao apoio que o Egito tem dado à causa lá das pedrinhas, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho, orar muito ao Senhor, porque, meu amor, aqui não é carteirada de religião não, é orar ao Senhor, ao seu Senhor, a sua religião, no que você acredita, mas nós temos que orar, porque tá tudo muito estranho, é a política mundial dando todo esse engodo aí, taxas altíssimas no mundo inteiro, então a gente tem que orar, gente,
a gente que é aqui simples, reles mortal, não tem muito o que fazer a não ser se agarrar no divino, não é mesmo? Então é isso, se eu souber de mais coisas, eu falo pra vocês. Claro que tiveram outras coisas no mês de maio e junho, mas eu acho que isso daqui era um assunto mais pontual, um assunto mais importante pra gente concentrar em cima, porque realmente o que tá acontecendo aqui no Oriente Médio precisa acabar. Precisa acabar. Então eu vou lá falar com ele, vou lá com o chinelo na mão, falar, olha aqui, doutor Nitani, não vou falar o nome dele aqui, só você gongada Shur, né? Então eu vou falar, ó, vou dar na sua bunda se você não parar de ficar jogando campo de pouco aí em todo mundo, né? Mas enfim. Ai, gente, socorro. Bota coração azul pra mim aí, estamos precisando no mundo. Um beijo, fui. Não esquece que eu te amo, hein? Para o outro deste jeito. Por favor, conta pra mim se isso acontece no Brasil. Durante 5 quilômetros. Eu tô há 24 anos no Egito e tô chocada. Chocada. Olha isso. 2 menininhas brincando na caçamba do caminhão. Gente, socorro. Se esse negócio abre, se elas pulam, sei lá. Em 600 metros, continua em frente. سفينة ما في تخش قاعة النيل يمين في شمال على الشمال لا تخش القاع ولا تخش على القاع يمين في شمال Nós temos um trechinho do que vai ser o próximo vídeo, será um vlog daquele jeito que vocês gostam, com vídeo, vlog, informação e tudo que a gente tem direito, surra de conteúdo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, hypa também, que agora tem que hypar também, senão não vale. Deixa um comentário mesmo que seja um pontinho, você já vai ajudar bastante aqui o canal. Manda esse vídeo ou outros vídeos que você, da sua preferência, né, que você gosta, para os seus familiares, amigos, enfim, para quem você acha que vai gostar e aproveitar o canal, tá bom? Deixa sugestão de temas, não esquece que eu te amo e fui!